Vontade do Senhor. Como isso funciona? Será que a vontade do Senhor é tão poderosa, tão soberana assim? Vem comigo, vamos bater um papo sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos falar sobre isso. Vem comigo. Olá, meus amigos. Olha quem está aqui. Ó, tá parecendo mais a careca. Minha barba deu uma encolhida, é que eu tirei ela para lavar. No próximo vídeo eu ponho de novo. Tá ok? Sou eu mesmo, Raul, esse cara que toda semana vem trazer para vocês instruções da parte do Espírito Santo para que nós possamos andar no caminho dele, para que nós possamos seguir aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Amém? Então, como vocês já devem ter percebido, estou aqui para trazer a palavra da semana, para trazer mais esse recadinho especial do Espírito Santo. Vamos parar de conversa fiada, vamos parar de bobeira e vamos direto para a palavra de Deus. Bom, a palavra hoje, como eu disse, nós vamos falar especificamente sobre a vontade do Senhor e como ela é soberana. Amém? E a palavra de hoje, ela está lá em Mateus capítulo 10, versículo 29. Vamos ler comigo? Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, sem a vontade de Deus. Vontade de Deus. Nada acontece, o que esse versículo está explicando claramente é que nada acontece se não for da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é soberana, a vontade do Senhor vale. A vontade do Senhor vale. E nós vemos isso todos os dias na nossa vida. Nós vemos isso na vida da maioria dos personagens bíblicos. Vamos pegar o exemplo de Saul. Saul foi escolhido por Deus, foi ungido rei de Israel. O Senhor tinha vontade que o rei de Israel agisse de uma determinada forma, que ele tivesse uma determinada postura. Que ele seguisse os caminhos que o Senhor tivesse reservado para ele. Como foi que Saul agiu? Como Saul agiu? Saul fez exatamente o contrário. Saul foi procurar feitiçaria, Saul mentiu para o sacerdote, consequentemente mentiu para Deus. Saul estava preocupado em colocar os seus filhos no trono, independente se o Senhor tivesse escolhido outra pessoa. Então vocês estão entendendo o que englobou, mas irmão Raul, você está dizendo que a vontade do Senhor é soberana, então por que o Senhor não obrigou Saul a fazer do jeito dele? O Senhor não age assim. Quem age assim é Satanás. Quem soca o pé na porta, entra, invade, toma conta, rouba, destrói, é Satanás. O Senhor não. O Senhor, ele vai lá, ele conserta, arruma as coisas. Mas a pessoa tem que querer, a pessoa tem que deixar. A Bíblia tem um versículo muito interessante que fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir e me deixar entrar, eu vou sentar e ceiar com ele. Então Jesus é assim. Jesus bate a porta, o Senhor bate a porta e fala: filho, faz desse jeito. Se você não fizer, você que vai colher o problema disso, não o plano de Deus, porque o plano de Deus vai acontecer. O plano de Deus vai se cumprir, independente do que nós achamos ou não. A diferença é se nós vamos participar desses planos, se nós vamos gozar dos benefícios desses planos. Entende? E tudo, o versículo fala, não se vende 2 passarinhos por um determinado valor, nenhum deles vai morrer se não for da vontade do Senhor. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida é da vontade do Senhor. Se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. Ah, pastor, mas como? Essa luta que eu estou passando, o senhor acha justo? Essa luta, essa desgraça que eu estou passando, aí, ó, a dureza, ó, o sofrimento que eu estou passando. É da vontade do Senhor.
O fato de ser justo ou não é que o Senhor tem um plano para cada luta que nós temos. Eu aprendi uma vez com um pastor, com um senhor muito antigo na fé, ele costumava dizer o seguinte, para a gente olhar a vida de todos os homens que seguiram os caminhos do Senhor. Todos os homens que fizeram a vontade do Senhor, que eles não deixavam de ter lutas. Mas cada luta, eles eram colocados num patamar mais alto, ou seja, eles tinham uma vitória. E com essa vitória eles subiam um degrau, ou seja, eles iam para um patamar mais importante. E consequentemente vinha uma luta maior. Que com a vitória, eles tinham uma vitória ainda maior. Então, esse pastor sempre me explicava isso. E se nós olharmos a vida de todos os personagens, olha Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Era o mais novo da casa dele, ou seja, era aquela rapa do tacho, que diferente de José do Egito era a rapa do tacho na época, mas era o preferido do pai. Não, o pai de Davi, o último filho mais novo, era aquele que só dava trabalho. O filho mais novo era o que só dava trabalho, estava lá só para dar despesa. Então, largava ele para fora, punha ele para cuidar das ovelhas, largava ele ao relento, não se preocupava com ele. A série lá que a emissora do bispo fez, da vida de Davi, retratou muito bem isso. O pai não estava nem aí para ele. Tanto que quando o profeta Samuel foi à casa do pai de Davi para ungir um dos filhos um dos irmãos de Davi, quando foi para ungir o novo rei de Israel, o que aconteceu? Ele chamou todos os filhos. Agora Davi ele nem quis chamar, como diz, imagina que vai ser esse empiastro, essa benção, para não falar outra coisa. Imagina, aí pôs o primogênito, porque era o bonitão, que segundo ele era o filho que ia herdar tudo, o cara fortão, bonitão, que estava no exército, foi lá, não era. Ah, o segundo, não era. O terceiro, não era. Ele nem lembrou de chamar Davi, mesmo o profeta falando que não foram nenhum deles. Não. Aí o profeta insistiu, tem o Davi lá, mas você acha que é ele? Mas não imagina, nem perde tempo, não é ele não, Deus se enganou, não é meu filho não. Deus não se engana. Então olha o que Davi passou. E por ser o menor, por ser o mais mirradinho, por ser o mais simples, você pensa que os irmãos também não desfaziam dele? Aonde eu quero chegar com isso? Amado, Davi teve luta a vida inteira e essas lutas vieram da vontade do Senhor para moldar o caráter de Davi, para que Davi tivesse o coração segundo o coração de Deus, ou seja, o Senhor teve plano para cada luta que Davi passou. Depois os irmãos foram para a guerra, ficaram lá se borrando as calças para enfrentar Golias, ele foi lá e um menino, 15 anos no máximo, enfrentar um gigante, um homem de guerra experimentado, sozinho. Ah, mas ele tinha fé em Deus. Gente, olha o tamanho da luta que Davi passou. Aí você me pergunta, isso era da vontade do Senhor? Isso era da vontade do Senhor. Sim, e isso fazia parte dos planos de Deus para a vida de Davi. Para quê? Para que Davi fosse ensinado, para que o caráter de Davi, para que o espírito de Davi, para que a alma de Davi, para que a maneira de agir de Davi fosse moldada. Vamos pegar aí criminosos que estão presos aí. Se você conversar com a maioria deles, vem de um lar destruído, onde não teve uma educação, onde não teve um exemplo. Imagina, irmão. Você acha uma coisa dessa? A gente vê por aí quanto filhinho de papai que está preso, que é criminoso, que comete crime. Só que você vê que tem algum distúrbio naquela família. Existe algum distúrbio que por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Então o que aconteceu? Davi teve que ser moldado. O nosso Pai, o nosso Deus nos molda. Então tudo que acontece, por mais difícil que seja... Ah, pastor, mas eu perder minha mãe morrer, eu amo minha mãe, eu fico aqui sozinho nesse mundo.
Mas e se o Senhor levou tua mãe para um lugar melhor? Não conta? Ou você preferia mesmo que tua mãe estivesse aqui, mesmo depois de Deus já ter tido com ela tudo o que precisava? Você queria que ela ficasse aqui nesse mundo, batalhando, lutando só porque tinha que ficar com você? E o mais interessante, nunca é para o nosso mal. Essa história do Senhor, o Senhor, Deus castiga, Deus faz mal, Deus não sei o quê, Deus é ruim, Deus vai pesar a mão sobre você. Amado, calma. Jesus falou que a nossa vida não seria um mar de rosas, então não foi prometido que nós não teríamos nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma aflição. João 16:33, eu amo esse versículo porque é a realidade da nossa vida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já explicou, vocês vão ter lutas. Por quê? Porque eu sou um Deus folgado? Porque eu sou um Deus melindroso? Porque eu sou um Deus que eu não vou perder tempo em te ajudar, te proteger? Não, porque eu vou te moldar, porque você é o barro. A Bíblia fala que nós somos como barro na mão do oleiro, ou seja, tem que moldar, tem que amassar, não ficou bom, amassa tudo de novo. Aí depois põe lá no forno, quebrou, aí rachou, não, tem que quebrar tudo, fazer pó, misturar com água, fazer argila de novo, moldar de novo. Isso, imagina a dor que seria se o vaso fosse vivo. E nós somos como barro na mão do oleiro. Como todos os pensamentos do Senhor para a nossa vida são de bem. A Bíblia fala isso, eu já cansei de falar isso aqui. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que esperais, ou seja, os planos de Deus, a vontade de Deus. Os planos de Deus sempre são de bem para a nossa vida. Muitas vezes passamos por situações... Olha lá, vamos pegar agora José. Eu gosto muito do exemplo de José, porque acho que é o exemplo mais claro na Bíblia. Puxa, ele era o xodó do pai, um filhinho de papai, a ponto de causar ciúme nos irmãos. Pensa que esse ciúme foi gerado por quê? Porque o Senhor permitiu. Jacó era um homem de Deus. O Senhor teria avisado a Jacó. Então, aquilo lá já era da vontade do Senhor. Bom, então aí, com aquela inveja, com aquela raiva dos irmãos, porque ele era o preferido do pai, José foi vendido como escravo. Quando que a gente ia pensar que isso é um plano bom para a vida de alguém? Como que isso pode ser um plano bom para a vida de alguém? De jeito nenhum. Não tem como a gente imaginar isso aos nossos olhos. Isso é uma derrota, isso é maldade, isso é sofrimento desnecessário. Como que é sofrimento desnecessário? Onde que é sofrimento desnecessário? Não é. Não é. Porque José foi vendido como escravo, aí ele foi colocado onde? Na casa de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda real, ou seja, era o ministro de... O Brasil teve, ministro de mar e guerra. O Brasil teve ministro da guerra, ministro da defesa. Poxa, é o ministro que manda no exército, na marinha. Naquela época não tinha aeronáutica, tá? A menos que aprendessem a bater asa. Então, é um ministro que se ele quisesse com o exército, ele invadiria o palácio e deporia Faraó brincando. Em toda sucessão, num reinado, o primeiro apoio que o regente tem que ter é do exército, porque senão o exército não deixa ser coroado. Então, olha quem era o cara. Ou seja, a gente podia imaginar, pôs na casa de Potifar, porque dali já podia ter pulado e jogado ele lá com o faraó para ser governador do Egito. Não! Colocou na casa de Potifar e ele ficou lá, aprendendo como funcionavam as coisas na corte. Imagina, Potifar indo na presença de Faraó, ele junto com o Faraó. Então ele junto com Potifar, ele aprendendo como era, como
como era a política, como era todo o agir, ele aprendeu ali. De repente a mulher de Potifar foi lá, oba, ó, carne nova no pedaço, e deu em cima dele. O que aconteceu? Ele foi preso, foi para a cadeia e fala, meu Deus do céu, como que um cara desse vai para a cadeia? O que ele vai aprender na cadeia? Ele se relacionou com o carcereiro, aprendeu administração, tanto que o carcereiro colocou ele à frente de toda a cadeia. Então colocou ele à frente da cadeia, ensinou ele administração, ou seja, ele cuidava de tudo. O carcereiro não fazia mais nada. Vocês entendem que tudo faz parte de um plano para moldar ele, para quando Deus fosse colocá-lo onde? Como governador do Egito. Vocês estão entendendo onde o Senhor queria chegar? E é o mesmo na nossa vida. Nada acontece sem ser da vontade do Senhor. Então tudo o que aconteceu com José aconteceu por isso, porque tinha um porquê. E é lá na cadeia que José encontrou os 2 servos de Faraó que foram presos. Aí ele interpretou o sonho. Aí sim. E não pensa que ele ficou preso aí 1 mês. Não, ele ficou anos preso. Anos. Como ele ficou anos na casa de Potifar trabalhando. Tanto que para ter idade para ele virar governador não era com 15, 16 anos. Vocês concordam? Quem quer pôr um moleque para dirigir a maior potência da época? Então, olha os planos do Senhor. Aí, colocou aqueles 2 na cadeia para conversar com José. Aí José continuou preso, eles voltaram à presença do rei. Aconteceu o que José interpretou o sonho. Mesmo assim, aí passou mais uns anos até o cara... lembrei de uma pessoa. Lembrei de uma pessoa que pode interpretar o sonho. José. Aí falou para Faraó, aí aconteceu tudo que nós entendemos, nós sabemos. Ele virou governador, ele deu aquele show que de alguém que tem Jesus dá. Então imagina, então o Senhor tem um plano maravilhoso na nossa vida. Então não importa se hoje nós perdemos um ente querido, não importa se hoje nós estamos desempregados, tudo o Senhor tem algo para nos ensinar. Até porque a morte, gente, porque a gente pode pensar, não, a morte ninguém toca nesse assunto. É difícil, eu também sinto. Eu já tive entes queridos que morreram, meu avô morreu. Quase foi um pedaço meu junto com ele. Mas porque nós somos egoístas, nós não paramos para pensar que os nossos entes que foram embora, que Jesus levou, não estão mais nesse mundo, não estão mais passando o que nós estamos passando. Melhor ainda se são pessoas que nós sabemos que eram convertidos, mas nós não sabemos como a salvação de cada um é a pessoa e Deus, a gente não sabe se está salvo. Mas ele já teve a chance de ir. Eu falo isso porque eu estou falando do meu avô, meu ente querido teve a chance de ir, ele não está mais aqui sofrendo. Então isso que nós temos que pensar, meu amor, meu amigo, meu querido. Que por mais que a situação, mas eu estou passando uma miséria, estou com ordem de despejo, não tenho o que comer, eu vejo meu filho passar fome. Alguma coisa você está aprendendo com isso. Alguma coisa o Senhor está colocando na tua vida para lá na frente você usar. Para lá na frente, nos planos do Senhor, quando você estiver exaltado, é a coisa que vai te ajudar naquele momento. É o que vai te colocar no lugar certo, é o que vai te ensinar a agir da maneira correta. Porque os planos do Senhor para a nossa vida são sempre planos de bem e nunca planos de mal. Amém? Então, vamos lá. A gente já sabe que tudo é da vontade do Senhor. Então, todas as situações que vierem para a nossa vida, vamos fazer com gosto, vamos lutar, vamos fazer direito, tudo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que a gente só tem a ganhar. Porque um dia a gente é escravo. No outro dia, a gente é governador do Egito. Amém? Então, essa foi a palavra da semana. Agora nós vamos fazer a parte mais legal dessa palavra da semana, que é orar. Nós vamos pedir para o Senhor mostrar a nós a vontade dEle, mostrar em tudo o que acontece com a gente o que Ele quer com isso. Amém? Para que seja mais fácil da gente lutar, para que seja mais fácil da gente seguir. Então, vamos lá, vamos orar.
Bom, meu querido, então fecha os teus olhos, se ajoelha, planta a bananeira, se fecha no seu quarto ou fica na sala, fica da maneira melhor que você puder. E para orar comigo, com a maneira em que você achar mais correta de você estar na frente do Pai. Porque o teu íntimo com o Pai, só você sabe, amém? Então vamos lá, se possível feche seus olhos, se for da tua vontade, e vamos orar comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Eu e essa pessoa que está assistindo a esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos perdão pelos pecados conscientes, pecados inconscientes. Pedimos que o Senhor venha nos revestir com o teu sangue, Senhor. Venha nos cercar com os teus anjos para que nós não venhamos cair em pecado. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos mostrar qual é a tua vontade, qual é o teu objetivo nas lutas que o Senhor nos dá. Senhor, venha nos mostrar o que nós temos que fazer para cada vez vencermos mais na tua presença, para que cada vez o Senhor se orgulhe mais de nós. Porque, Senhor, nós somos teus filhos e nós queremos te obedecer. Nós não queremos fazer o jogo de Satanás que fica colocando no nosso coração de que a luta é um capricho do Senhor. Não, nós sabemos que se o Senhor está colocando luta na nossa vida, é porque o Senhor tem coisas grandes para colocar nela, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor faz a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa foi mais uma palavra da semana aqui do nascidodenovo.org. E falando no nascidodenovo.org, acessa lá www.nascidodenovo.org. Estudos de pregação, mais vídeos da palavra da semana, mais vídeos do Little Drops. Tem novas estreias ainda aqui em 2015, de programas novos do nascidodenovo.org. Lá você vai encontrar os podcasts. Lá tem muito material direto do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para te ajudar na caminhada com Cristo, para fazer com que você siga o caminho que o Espírito Santo tem para você. Amém? Agora, outra coisa muito importante. Embaixo do título desse vídeo, você vai encontrar um botãozinho vermelho. Está escrito inscreva-se. Clica lá, se inscreve, por favor, no nosso canal. Ok? Se inscreve no nosso canal porque isso vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente através do YouTube para que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo que você está assistindo, que eu espero que tenha servido para você. Amém? Então vai lá, se inscreve. Se você já for inscrito, tem uma mãozinha aí de joinha, ó, dá joinha no vídeo porque isso também é muito importante para a gente. Amém? Se você estiver assistindo esse vídeo no nascidodenovo.org, ou estiver assistindo no Facebook, ou estiver assistindo em algum site que incorporou esse vídeo, que é autorizado, que a gente autoriza a todos incorporarem esse vídeo, desde que citem a fonte, amém? Se você estiver assistindo aí, vai ali no teu navegador, abre uma janela e digita www.nascidodenovo.tv. Aí você vai ser redirecionado, amém? Para o nosso canal no YouTube também. Aí você procura lá o botãozinho vermelho escrito inscreva-se, clica lá e se inscreve no nosso canal. Que isso é muito importante. E também, quando você se inscreve no nosso canal, quando você mostra o nosso canal para alguém, quando você acessa o nascidodenovo.org e apresenta o nascidodenovo.org para alguém, você está fazendo o ID que Jesus mandou, ID pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então fiquem com Deus, até a semana que vem. Desculpem qualquer bola fora, qualquer pisada, qualquer pé na jaca que eu tenha dado. E até a semana que vem, amo muito a vida de vocês.